Era dia 14 de outubro de 2017. Um estranho objeto cósmico estava voando próximo ao nosso planeta e ninguém tinha a menor ideia. 5 dias depois, o objeto interestelar estava a caminho de sair do Sistema Solar quando Robert Verick, um astrônomo da Universidade do Havaí em Manoa, o avistou com o telescópio de pesquisa panorâmica e sistema de resposta rápida Pan-STARRS. Desde o momento de sua descoberta, era um objeto estranho, órbita estranha, velocidade estranha e propriedades estranhas. O estranho objeto foi denominado Oumuamua, o primeiro objeto interestelar conhecido a visitar o Sistema Solar. Mas aqui está o problema: os astrônomos tiveram apenas 11 dias para observar o visitante incomum, pois ele estava se movendo incrivelmente rápido, 3 vezes a velocidade com que a Terra orbita o Sol, e então ele parecia muito pequeno e muito escuro para ser detectado. Ele deixou o Sistema Solar mais rápido do que havia entrado, para nunca mais retornar. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Enquanto rastreávamos Oumuamua, esperávamos, talvez ingenuamente, que ele seguisse uma órbita hiperbólica, como se a única força agindo sobre ele fosse a gravidade. O que descobrimos, no entanto, foi que uma órbita perfeitamente hiperbólica normal não se encaixava no que observávamos. Era como se houvesse uma aceleração adicional, como se algo não observado o estivesse empurrando, além da influência da gravidade. Caindo pelo espaço a 90.000 km/h, acredita-se que o objeto tenha vindo da direção de Vega, uma estrela alienígena que reside a 237 trilhões de quilômetros de distância. Com o formato de um charuto alongado, no momento em que foi avistado, já havia passado pelo nosso próprio Sol, realizado uma curva fechada e começado a disparar em outra direção. 2 coisas em particular fascinaram os cientistas. A primeira foi sua misteriosa aceleração para longe do Sol, o que era difícil de conciliar com muitas ideias sobre do que ele poderia ser feito. A segunda era sua forma peculiar. Por algumas estimativas, era 10 vezes mais longo do que largo. Antes de Oumuamua, os objetos espaciais conhecidos mais alongados eram 3 vezes mais longos do que largos. Ao longo dos anos que se seguiram, periódicos científicos e manchetes da mídia global fervilharam de especulações. Era um bloco de hidrogênio sólido? Poderia ter sido um detrito? Ou seria, como sugeriu o estimado astrônomo de Harvard Avi Loeb, uma construção artificial feita por uma civilização extraterrestre inteligente? Seja o que for, uma coisa é certa: desafiou nossa física e deixou todos perplexos. Depois de atingir seu ponto mais próximo do Sol, o objeto começou a sair do Sistema Solar em altíssima velocidade em relação ao nosso próprio Sol, ou cerca de 95.000 km/s, mais do que suficiente para garantir que escaparia da gravidade da nossa estrela. Mas mesmo com uma velocidade tão grande, ele acelerou de forma muito suave e constante, totalmente contrário ao que se espera de um cometa áspero e irregular durante a liberação de seus gelos. As chances de tal comportamento de um cometa natural são altamente improváveis. Em 7 de outubro de 2017, ele estava se movendo em direção à constelação de Pégasus, indo para pontos desconhecidos. Naquela época, com a tecnologia de hoje, não havia como alcançar e fotografar Oumuamua de perto. Assim, os dados em mãos são tudo o que jamais teremos. Mas todos os seus atributos estranhos poderiam ter uma explicação perfeita. Bem-vindo ao Top Curiosidades. É hora de explorar. Oumuamua pode ser uma nave espacial alienígena com uma vela solar, sugere um novo estudo. Na verdade, uma origem artificial explicaria muito bem as muitas características estranhas do visitante cósmico. Os cientistas inicialmente consideraram o objeto como um cometa, mas o reclassificaram como um asteroide depois que as observações falharam em revelar uma cauda ou coma difusa. Mas uma equipe de pesquisadores, mais uma vez, classificou Oumuamua como um cometa depois de notar que ele exibia aceleração não gravitacional. Isso nos leva ao estudo que Loeb conduziu com o autor principal Shmuel Bialy, um pós-doutorado no ITC. Bialy e Loeb não acham que a explicação do cometa seja válida porque os astrônomos ainda não avistaram uma cauda ou coma ao redor de Oumuamua. A outra possível explicação natural, acrescentou ele. Se Oumuamua for apenas um fragmento de um objeto maior, o movimento observado pode ser do chute que o liberou. Mas tal chute seria algo único, enquanto Oumuamua mostrou aceleração não gravitacional repetida. Então Bialy e Loeb criaram uma nova hipótese: a luz solar pode ser a responsável.
No novo estudo, a dupla determinou que a pressão da radiação solar poderia causar o movimento não gravitacional observado se Oumuamua tivesse apenas 0,3 a 0,9 milímetros de espessura. Que tipo de estrutura poderia ser tão fina? Bialy e Loeb sugeriram um candidato, uma vela solar, que foi projetada para aproveitar o momento dos fótons como uma força propulsora. A humanidade já demonstrou essa tecnologia no espaço. A sonda Icarus, do Japão, viajou com sucesso para a vizinhança de Vênus em 2010. Bialy e Loeb calcularam ainda que uma vela solar Oumuamua provavelmente poderia sobreviver a uma longa jornada interestelar, dada a concentração de gás e poeira no meio interestelar e as velocidades com que o objeto encontraria esses pedaços do espaço profundo. Os pesquisadores determinaram que Oumuamua poderia chegar a pelo menos 16 mil anos-luz de seu sistema doméstico, seja ele qual for. Como a proveniência de Oumuamua permanece um mistério. Isso é uma boa notícia para o SETI, disse Loeb, referindo-se à busca por inteligência extraterrestre. Isso não é especulação, acrescentou ele. É baseado em evidências. Temos uma anomalia nos dados. A anomalia é que a órbita se desvia de uma órbita kepleriana, desvia-se do que a gravidade sozinha faria, e as explicações viáveis para isso não existem, exceto a que estamos propondo. Para ser claro, Bialy e Loeb não estão afirmando neste estudo que Oumuamua é definitivamente uma nave espacial alienígena. Mas eles acham que essa é uma possibilidade real. O objeto pode ser um pedaço de lixo espacial alienígena, uma nave movida a vela defeituosa que acidentalmente encontrou seu caminho até nós, ou pode ser uma nave de reconhecimento ativa enviada aqui para verificar nosso sistema solar. Os pesquisadores escreveram no estudo: há razões para favorecer a última explicação, disse Loeb. Para começar, a própria descoberta de Oumuamua foi uma anomalia. Nosso próprio sistema solar não libera tantos objetos semelhantes a Oumuamua, acrescentou ele. Além disso, o movimento de Oumuamua é aproximadamente coincidente com o movimento médio de material em nossa parte da Via Láctea, um espaço cinemático conhecido como padrão local de repouso. Na verdade, é por isso que o sistema de origem do objeto tem sido tão difícil de identificar. E se eu criasse um instrumento cuja identidade eu gostaria de esconder, eu o colocaria no padrão local de repouso, disse Loeb. Astrônomos usaram o telescópio Green Bank, na Virgínia Ocidental, e o Allen Telescope Array, no norte da Califórnia, para ouvir qualquer possível sinal vindo de Oumuamua. Até o momento, o objeto permaneceu em silêncio. Mas independentemente do que seja, a descoberta é bastante fascinante. Um estranho visitante de um sistema estelar distante, com uma forma que nunca vimos na vizinhança do nosso próprio sistema solar. Esperamos encontrar outro Oumuamua em um futuro próximo. O que você acha que Oumuamua é? Deixem seu comentário e não se esqueçam de se inscrever no Top Curiosidades porque, juntos, exploraremos.